Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo do capítulo 1 da obra Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, cujo título do capítulo é Céu e Inferno. De início, Joana, por Divaldo, traz aqui o capítulo 18, versículo 14 de Mateus, que diz assim: assim também não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Quer dizer, a vontade de Deus é que todos se salvem. E como sabemos, a lei de progresso é para todos nós, por mais que retardemos essa lei de progresso, né? E Joana continua aqui dizendo assim: as religiões que se derivaram do cristianismo, no grande afã, no grande interesse de aliciarem ovelhas para os seus rebanhos, de tal modo se preocuparam com a parte imediata da vida, com as questões materiais, que criaram um Deus antropomórfico para lhes atender às exigências, um Deus com forma e características humanas para atender às exigências, estabelecendo diretrizes em torno da justiça divina, o homem estabelecendo diretrizes sobre a justiça divina, como se estivessem em condições, como se os religiosos estivessem em condições de examinar, definir e difundir. E difundir o quê? Padrões fixos, padrões com limites, a excelsa sabedoria, a manifestar-se em incomparável amor em todas as suas representações. Então o homem colocou limites nessa manifestação incomparável de Deus, essa manifestação de amor incomparável em todas as suas representações. O homem achou que poderia definir e difundir esses padrões fixos. Assim, surgiram as conceituações sobre o céu e as conceituações sobre o inferno com características eternas. Mas a passagem de Mateus é que todos se salvariam e que todos se salvarão de fato, como agora o ensina o Espiritismo. Se a gente recordar do livro Céu e Inferno, o céu era imaginado como esferas concêntricas à Terra, os diversos céus, sendo o céu mais elevado, de bem-aventurança mais alta, o último céu. E a ideia mais comum era que existiam 7 céus, 7 esferas concêntricas à Terra, e o da plena felicidade seria o 7º céu. Para os muçulmanos eram 9 céus. Para Ptolomeu, no século II a.C., astrônomo, cientista, geógrafo do Egito, eram 11 céus, e o último céu se chamava Empírio, porque lá reinava uma luz brilhante e eterna, né? E como ela coloca aqui, a cristandade, existiam 3 céus. O primeiro céu, onde estavam as nuvens, onde estava o ar, depois onde estavam os astros, o segundo céu, e o terceiro céu, o da morada divina. E Kardec vem dizer que o equívoco dessas interpretações são em regra de dois aspectos, no caráter geral. Primeiro, que coloca a Terra como centro do universo, como a gente sabe pela astronomia, que ele não passa de um planeta comum, dos mais pequenos que existem, né, na vastidão do universo. E que se coloca Deus muito separado, Deus como sendo muito distante do homem, e na verdade Deus é que deveria estar no centro, porque assim ele poderia amparar a tudo. E a gente vê no livro Evolução em Dois Mundos, justamente que André Luiz diz que nós estamos imersos no hálito divino, né? Dando margem à ideia kardeciana de que Deus está no centro. E, na verdade, sendo onipresente, ele está efetivamente em todo lugar. Como diz André Luiz, nós estamos imersos no hálito de Deus. E o inferno, o homem antigo imaginou sempre
o inferno conforme a sua capacidade de compreender, que se limitava justamente àquilo que ele via, aquilo que ele vivia. Então imaginou para o seu futuro como algo em função do seu presente. Assim, em regiões muito quentes, o inferno era um inferno de fogo. Em regiões muito frias, o inferno era extremamente glacial. Portanto, diz Kardec que o inferno de todas as religiões em que o homem se embasou das penas futuras pelos seus sofrimentos presentes, pelos seus sofrimentos atuais, o inferno de todas as religiões são infernos assemelhados, né? Então vamos lá. Então assim surgiram as conceituações de céu e inferno, botando padrões à excelsa sabedoria para, vamos repetir aqui o parágrafo primeiro, para atender às exigências imediatas da vida. Então criou-se a ideia, apesar da passagem de Mateus de que ninguém se perderia, criou-se a ideia de um inferno e de um céu, em que as religiões cristãs, no afã de alicerçarem pessoas para a satisfação das suas exigências imediatas, botaram esses limites. E ainda com características eternas, quando Mateus nos traz a passagem de que nenhum dos pequenos, né, iria se perder. Concomitante apresentaram, então, concomitante a essas ideias limitadas de padrões fixos e eternos para a bem-aventurança, concomitante apresentaram as fórmulas ingênuas, as fórmulas simplistas, através das quais, dessas fórmulas ingênuas e simplistas, se poderia evitar o inferno e conseguir o outro, conseguir o céu, mediante processos, aliás, processos condizentes àqueles que firmaram em definitivo os padrões da soberana justiça de Deus em manifestações de culto externo e apresentações simbólicas, tendo em vista somente a forma. Então, se acreditou, se pregou fórmulas ingênuas de caráter relativo à forma e não à profundidade do ser, manifestações de prática de culto externo para se livrar do inferno e para se chegar ao céu. Para o adepto do romanismo, quer dizer, da religião católica, para o adepto do romanismo, por exemplo, a aceitação tácita, a aceitação implícita, um tanto secreta, embora inconsciente, ainda que inconsciente, dos dogmas da igreja, e a submissão a eles e a submissão a esses dogmas equivale a um salvo-conduto de fácil aquisição para repouso no paraíso. Então, se acreditou que uma aceitação dos dogmas, né, e uma submissão aos dogmas da Igreja Católica, isso era um passaporte para a aquisição do paraíso. A gente lembra do sofrimento do espírito Cavalcante, que era católico, praticava o bem, não tanto na sua casa, mas o receio imenso dele no limiar do desencarne, pois ele tinha dúvida se era para ele meritório ir para o céu ou se dirigir para o inferno. Não tendo um conhecimento relativo às regiões de purgatório, as regiões de dificuldades ou regiões elevadas, foi uma certa dificuldade para a equipe espiritual fazê-lo efetivamente desencarnar, né? Para os crentes, vamos continuar aqui, para os crentes das diversas igrejas da Reforma Protestante, a fé, acompanhada de arrependimento ao som de recitativos bíblicos, constitui passaporte valioso para o jardim das eternas bênçãos. Quer dizer, os protestantes creem que a fé, o arrependimento e
recitativos bíblicos é o suficiente para se ir para os jardins das eternas bênçãos. Continua Joana aqui. E lamentável é que em alguns espiritistas pouco afeiçoados ao estudo e ao conhecimento do espiritismo, nos moldes em que o apresentou Allan Kardec, a suposição de que a frequência a um centro espírita, o uso da água fluidificada e a recepção de passes constituem bilhete de segurança para a viagem de além-túmulo, onde os aguardam espíritos de luz para conduzi-los a regiões inefáveis da imortalidade. E realmente, conforme diz Kardec, o espírita, quem é o verdadeiro espírita? É o que frequenta a casa espírita? É o que ouve palavras espíritas? É o que ouve palestras espíritas? É o que, como vamos aqui nas palavras da Joana, é o que frequenta o centro espírita, faz uso da água fluidificada e toma passe. Isso já é suficiente para a pessoa se dizer espírita e ainda crer que possa, com essa conduta de frequência a uma casa espírita, uso de água fluidificada e recepção de passe, que ele vai ser levado às regiões inefáveis da imortalidade? Não. O verdadeiro espírito é conhecido pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações, né? O esforço que nós devemos fazer para passar pela porta estreita, porque o caminho da porta larga é o caminho da perdição. E em vidas anteriores muito erramos com relação a esse largo caminho que nos levou à prática de erros indevidos. E somente um conhecimento muito profundo e um esforço incomensurável que devemos traçar para vencer a nós mesmos é que nos vai levar a regiões superiores. Efetivamente, devemos praticar a caridade, podemos tomar passe, água fluidificada, tudo isso ajuda, mas o verdadeiro espírito é conhecido pelo esforço que ele faz para domar as suas inclinações. Porque nós trazemos de vidas pregressas sinais, ideias desequilibradas que formaram em torno do nosso corpo espiritual, conforme diz o livro Evolução em Dois Mundos, determinados nódulos de ideias desequilibrantes. Estes nódulos de ideias desequilibrantes nos levam a predisposições mórbidas e são como lodo no fundo de uma piscina de água tranquila, que, porém, vem à tona para que efetivamente nós possamos nos limpar desses arquivos. E essas ideias que são quistos profundos da alma, nódulos de ideias desequilibrantes, passam de uma vida para outra para que eles possam ser resgatados. E frequentemente essas lembranças, elas ressurgem no consciente diante daquelas mesmas circunstâncias que no passado nos levaram à queda e muito frequentemente diante do mesmo grupo de pessoas, diante das mesmas pessoas com as quais nós erramos no passado. Mas esses nódulos de ideias desequilibrantes que, digamos assim, atrapalham a sinergia, o movimento energético no nosso corpo espiritual, ainda pode ser piorado por algum vínculo obsessivo, justamente com alguns que estejam desencarnados, para os que foram nossas vítimas de vidas anteriores, com os quais nós erramos em vida pregressa. E alguns estão dessas pessoas a quem fizemos mal, reencarnados, às vezes na nossa família, às vezes num grupo de pessoas com as quais temos algum grau de contato, algum grau de convivência, e circunstâncias surgem para que efetivamente esses nódulos de energia sejam desfeitos, para que nós próprios nos sintamos, digamos assim, bem por termos pago aquelas dívidas antigas. Porém, para que isso ocorra efetivamente, como diz Kardec, nós devemos domar as nossas inclinações, estudar muito a doutrina espírita para que ela
nos auxilie no dia a dia da nossa vida, porque quando surgirem essas mesmas circunstâncias, às vezes com as mesmas pessoas, nós vamos ter a vontade de praticar o mesmo equívoco praticado em vida anterior. E nós estamos, então, por consequência, a repetir erros pregressos. Quando, então, um conteúdo que nos possa efetivamente auxiliar a vencer esses quistos de nódulos que temos em nossas almas relativo aos erros de vidas anteriores, como que nós vamos contrapor algo para não repetir o mesmo erro de vida anterior, que nos levou ao prazer, que nos levou a algo vinculado ao orgulho, ao sensualismo, ao egoísmo, à agressividade. Nós temos que contrapor o estudo da doutrina cristã, o estudo da doutrina cristã ampliada pela doutrina espírita, que faz com que nós possamos efetivamente viver a doutrina espírita em todos os momentos de nossa vida, viver a doutrina cristã em todos os momentos da nossa vida, porque o espiritismo é profundamente amplo. Ele fala de todas as consequências, ele mostra aplicações da doutrina do Cristo em todas as circunstâncias públicas e particulares da nossa vida. E é efetivamente com esse conhecimento que nós vamos vencer esses nódulos e estarmos com a consciência em paz por termos, digamos assim, desfeito aqueles nódulos de vida pregressa que nos levavam a posições mórbidas, né? Então esse lodo vem à tona numa circunstância semelhante a que no passado nós caímos, e então, mas é como uma oportunidade para nós continuarmos aquela história, dando a ela uma outra direção. E o espírita, então, não pode simplesmente frequentar a casa espírita, tomar passe e tomar água fluidificada sem modificar a sua forma de raciocínio, sem ampliar o seu sentimento de compaixão e de caridade para com o próximo. Sim, porque nós somos, em regra, nós somos insensíveis às dificuldades alheias. Então, a doutrina espírita quer despertar em nós sentimentos que nós não possuímos, quer nos dar conhecimento para que nós vençamos a nós mesmos nesses momentos importantes que dizem para nós que são espécies de sinais de débitos de vidas anteriores, para que nós possamos, com o conhecimento da doutrina espírita, adquirir crédito de forma a saldar aquele débito passado para a nossa própria tranquilidade mental. Então é assim, nós temos como que nós vamos nos definir espíritas? Conforme o grau de esforço empregado para domarmos as nossas más inclinações. É por aí. Felizmente, o missionário lionês Allan Kardec, desde o princípio da codificação espírita, elegeu a caridade como base sobre a qual se levanta o edifício da felicidade. Ao mesmo tempo, consignou como normativas de segurança o trabalho, a solidariedade e a tolerância numa admirável síntese dos ensinos evangélicos. Sim, então, digamos aqui, como é que nós vamos caminhar para, após essa vida, chegarmos a regiões inefáveis da imortalidade na linguagem de admirável síntese de Allan Kardec? Nós temos que ser caridosos, né? Temos que ser caridosos. Então, diante daquelas circunstâncias que nós podemos errar, repetir erros de vida passada, não podemos, porque nós podemos nem estar ferindo aquela pessoa próxima, mas podemos estar ferindo seus familiares distantes, né, daquela circunstância ali atual. Então temos que ser caridosos, às vezes até com pessoas que não estão na nossa frente, mas que nós, se estivéssemos na posição desse outro distante, não gostaríamos de receber os atos de pessoas que levaram, digamos, à destruição da nossa família, a um problema
significativo para toda a nossa família. É possível praticar a caridade? Alguém imagina que a caridade pode ser praticada simplesmente com alguém que está face a face conosco. Não. Nós podemos praticar a caridade com essa pessoa e com toda a família dela e os espíritos com os quais elas estão vinculadas. Então, os espíritos que estão vinculados a ela. Então, de uma maneira geral, caridade sempre, trabalho. Nós temos que participar das atividades, as atividades de trabalho nas casas espíritas. Nós devemos ser solidários e devemos ter tolerância, porque nós próprios necessitamos de tolerância. Nós muitas vezes somos o fardo para muitas pessoas, né? Que elas, por consequência, então nos toleram, mas nós nem sabemos que estamos sendo um fardo, mas as pessoas nos toleram. Então, tenhamos também tolerância, porque para Jesus o fardo dele é a humanidade, mas ele diz que é um fardo leve, é um fardo suave. Tornemos então assim, né, com tolerância, observando as dificuldades dos outros que estão próximos a nós, com tal profundo grau de amor, de compreensão, que aquela tolerância é simples, é fácil, é um fardo leve, aquele contato, né? Não há como negar a existência de regiões de sofrimentos que variam ao infinito para os espíritos culpados e responsáveis que habitaram a Terra, tanto quanto locais de repouso temporário e refazimento para os quais edificarão bem e a moral no imo. Sim, né? Podemos falar aqui das obras de André Luiz, por exemplo, do livro Nosso Lar, do livro Os Mensageiros, do livro Libertação, do livro Obreiros da Vida Eterna, do livro Libertação e do livro Ação e Reação. O que nós vemos? Na sequência desses livros, Nosso Lar, Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, Libertação e Ação e Reação, que André Luiz ele vai cada vez mais se aprofundando nas regiões, digamos assim, nas regiões de sofrimento. Porque a Joana diz aqui que elas variam ao infinito para os espíritos culpados e irresponsáveis. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala que quando ele desencarnou, ele tinha noção de estar desencarnado, mas respirava. Então, para ele era uma dúvida: como posso? Eu já tenho a noção de que morri, mas eu estou aqui a respirar. Mas não tem noção de tempo, não tem noção de espaço, não tem noção de rumo. Ele falou que ele ficou com uma espécie de doente preso às garras das sombras, com o cabelo eriçado, o coração aos saltos, a roupa ia ficando cada vez mais rafada pelo contato naquela região inferior. Que ele dormia muito pouco, que às vezes era difícil ele conseguir dormir por horas muito curtas, mas ele sempre era acordado por seres monstruosos. E ele gritava muitas vezes como um louco, e quando silenciava, ouvia a gritos mais lancinantes de pessoas que pareciam estar em dificuldades maiores do que aquele próprio estava, e ouvia também gargalhadas sinistras que indicavam um estado de loucura de muitos ali presentes, e que ele olhava então rostos animalescos, né? Semblantes horrendos de quem ele sempre buscava fugir. E às vezes ele necessitava efetivamente se esconder de hordas numerosas de seres monstruosos que causavam causavam um tremendo estupor, um imenso receio nele. Ele se escondia dessas hordas de animais ferozes que eram, o espírito tem a propriedade plástica, que eram homens, digamos assim, com o formato de animais. A licantropia, formato de lobo, a zoantropia de outros animais.
e ele fugia. Regiões inferiores. No livro Os Mensageiros, ele sai de uma região ainda mais, ele volta a trabalhar para a Colônia Nosso Lar, fica 1 ano de serviço na Colônia Nosso Lar. Depois ele vai, junto com Aniceto, se bem me recordo, no livro Os Mensageiros, depois de trabalhar na sua própria casa, auxiliando aos seus, aos quais de começo ele não quis participar, já que ele tinha que auxiliar o segundo esposo da sua ex-mulher, e isso ele não quis fazer. Mas depois de realizar esse trabalho, ele conseguiu se tornar cidadão na Colônia Nosso Lar. Ele, por enquanto, não era cidadão na Colônia Nosso Lar, era um hóspede que morava lá, mas ainda não era cidadão da colônia. Quando trabalhou pelos seus, incluindo o novo esposo da sua ex-mulher, aí ele pôde ser cidadão no Nosso Lar. E realizada essa tarefa, ele percebeu que a volitação sua como espírito melhorou de qualidade. E no livro de Mensageiros, que é o livro seguinte do livro Nosso Lar, ele vem para num determinado trecho do livro, para uma região inóspita, uma região escura, muito fria, na qual falta luz, e que foi difícil realizar a sua volitação, né? Estava difícil ele realizar a volitação. Chegou então em regiões de cumes que pareciam agulhas negras, precipícios, região muito fria, em que o chão era traçado por caminhos que pareciam aquelas estradas feitas que passa só uma pessoa, caminhos ali, umas trilhas ali, e ele ouvia alguns pios de aves horripilantes. E o que é interessante é o seguinte: o Aniceto diz para ele que eles ainda estavam muito longe da Terra. Mas mesmo assim já era possível perceber a influência do pensamento humano. Numa região muito longínqua da Terra, já é de péssima qualidade essa região, em função dos pensamentos dos homens. E a gente viu aí essa descrição do livro Os Mensageiros. Em outros livros, ele vai chegar em regiões mais profundas. No livro Obreiros da Vida Eterna, ele já está próximo da crosta. Ele procura a casa transitória, uma casa que foi fundada por Fabiano de Cristo, quando desencarnou, do Rio de Janeiro, e é próxima à crosta. Então ele chega nessa casa transitória, uma casa que move de lugar para atender necessidades de lugares distintos, e nessa casa, num determinado momento, algum guarda, que é um dos que toma conta da segurança da casa, vem avisar a Zenóbia, que é a diretora da instituição, ali temporariamente, naquele prazo, ela é a diretora da instituição. O guarda vem um pouco assombrado, com bastante medo, informar que na direção norte, a mais ou menos 3 quilômetros da casa, vinha um grupo de seres extremamente cruéis, extremamente perversos. Ela pede para que liguem a luz e liguem a energia protetiva, inclusive energias que emitem raios fulminantes. E ela pede para que esses raios fulminantes sejam utilizados. Vão produzir a morte? Não, porque o espírito é imortal, mas vão produzir a sensação de morte. E o espírito morrendo no plano espiritual, depois ele revive a partir do corpo mental, como a gente pode ler no livro Os Mensageiros, né? O segundo livro escrito nos livros dos Mensageiros. Então, André Luiz ele começa a perceber que os próprios dirigentes eles estão algo preocupados, eles estão tensos. A Zenóbia, o dirigente, que eu não lembro quem é, do livro Obreiros da Vida Eterna, não sei se é Jerônimo, um pouco preocupados. Não é uma coisa simples de se resolver. E aqueles espíritos cruéis estão vindo. E eles emitem rugidos de leões, de panteras, sílvios de serpente, uivo de cães, guinchos de macaco, de maneira ensurdecedora.
e ela pede para que sejam usados os raios fulminantes, porque eles estão emitindo uma energia magnética escura negativa que causam explosões ensurdecedoras. E depois de utilizados esses raios fulminantes ligados à proteção da casa, os barulhos foram diminuindo, mas eles passaram por um imenso temor. A Luciana, uma das médiuns que acompanha a equipe de André Luiz, ela está com a mão, girando as mãos com tremendo medo. Com tremendo medo. No livro Libertação, André Luiz passa por várias zonas, parando em postos e instituições de socorro, e vai a regiões mais inferiores, uma região completamente inóspita, que ele vê algumas árvores que só tem galhos, mas aqueles galhos, aquelas árvores parecem que são braços erguidos às súplicas em céu. Ele vê aves como se fossem corvos gigantescos a espreitar possíveis presas na sombra, corujas também grandiosas, com um olhar um tanto horripilante, e regiões de charco parecia emitir um som que era uma súplica humana de impressionar. E ele tem a impressão de que aquelas árvores, as árvores, e ele tem a impressão de que aqueles corvos gigantescos ou aquelas corujas são, na verdade, homens, cujos perispíritos foram postos numa espécie de punição naquela forma em que eles estão. E ele chega numa cidade em que as pessoas estão, por enquanto, incapazes de vê-lo, incapazes de percebê-lo, e ele observa que elas usavam uma espécie de armadura para luta e defesa. Então vejam que coisa, regiões dominadas, regiões dominadas por inteligências extremamente perversas, cidades dominadas por inteligências perversas, e essas cidades eram tão horripilantes, as pessoas com todos os aspectos de doenças físicas e mentais possíveis, que o próprio Eloy, o companheiro de André Luiz desse livro, ficou já um tanto receoso e um tanto arrependido de ter escolhido aquela missão que não ia ser simples de ser desempenhada. Ele já estava com algum grau arrependido de ter escolhido realizar aquela tarefa. E no livro Ação e Reação ele vai em regiões mais profundas ainda. Ele chega na mansão Paz, ele quer estudar sobre a lei de ação e reação. E do lado de fora da mansão, a mansão parecia o mosteiro São